Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Caríssimos irmãos e irmãs, damos início com a missa em imposição de cinzas a mais uma quaresma. 40 dias em que a Igreja nos convida a algumas atitudes de fé, atitudes de mudança de vida, atitudes que têm marcas muito bonitas na vida de cada um de nós que é peregrino neste mundo, que caminha e que aqui está de passagem. Vejam que o primeiro grande sinal da liturgia de hoje, na nossa consciência do pecado, é a consciência de que somos pó. Por isso, a gente na fronte recebe as cinzas para recordar de que somos pó e ao pó voltaremos. O fato de termos clareza de que somos pequenos, humildes, que a gente quebra e que na verdade moldados do barro ao pó voltaremos, nos dá na verdade a clareza de que caminhar nesse mundo faz de nós irmãos e irmãs, portanto iguais, não tem melhores do que ninguém.
Não tem quem seja mais empoderado, não tem quem seja menos empoderado, porque na verdade, um dia, todos nós iremos fazer a mesma experiência da morte, da passagem para a condição de pó. E vejam, às vezes, por conta disso, a gente é chamado a perceber que toda arrogância, que todo orgulho, que todo desejo de ser mais que alguém acaba caindo por terra quando a gente lembra: eu sou pó e ao pó eu vou voltar. A primeira clareza que nós temos que ter ao começar a quaresma é que precisamos de um caminho de volta para si mesmo, de um caminho de atenção àquilo que nós somos e, com certeza, um caminho de travessia para uma melhora humana. Aí a gente escuta uma liturgia que vem nos falar de um tempo favorável, de um tempo da salvação, de um tempo em que cada um de nós é chamado, conforme o profeta Joel nos exortou na primeira leitura: rasguem os vossos corações, não as vossas vestes. Havia, na verdade, um costume das pessoas em penitência colocar cinzas, rasgar a veste. Eram atitudes, colocar sacos de estopa, eram atitudes externas. O que Joel está querendo dizer? A atitude externa tem o seu valor, mas se ela não for acompanhada de uma mudança do coração, do interior, das nossas práticas, do nosso juízo, da nossa identidade, não resolve muita coisa. Rasgar o coração é entrar em estado de conversão. E o que é um estado de conversão? É, na verdade, termos a clareza de nós mesmos e perceber aquilo que de fato eu posso dar um passo. A gente sempre começa uma quaresma olhando de forma muito profunda para o nosso jeito de agir, para o nosso jeito de ser, para aquilo que a gente sabe que é pecado e muitas vezes disfarça, ou se engana, ou se convence que é um pecadinho e portanto não tem importância. Mas converter-se é permitir que Deus olhe para nós com misericórdia. Mas para que Ele olhe para nós com misericórdia, nós precisamos nos reconhecer pecadores. Por isso cantávamos: misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. E se pecamos, somos pecadores. E na condição de pecador, somos chamados a contemplar a misericórdia de Deus, que é acompanhada de sua justiça e de sua compaixão. Aí, a gente entra na segunda leitura, em que ouvimos: é muito importante que esse tempo favorável seja um tempo de reconciliação, um tempo de perdão, um tempo em que todos nós católicos passemos pelo sacramento da confissão. O sacramento da confissão é um grande caminho de libertação na nossa vida, quando na verdade é entendido como uma grande celebração da humildade: pequei, sei do meu erro, e ao mesmo tempo da misericórdia: Senhor, tem compaixão de mim. Então, o deixai-vos reconciliar, orientado por Paulo, é exatamente isso. Não deixe de fazer a sua confissão no tempo da quaresma. Não deixe de se preparar, olhando para a sua vida, olhando para aquilo que você fez e procurando o sacerdote para a confissão. Esse ano a gente retoma as confissões comunitárias com os 10 padres nas 10 comunidades.
Então nós teremos muitos dias e muitas possibilidades de nos deixarmos reconciliar. Por isso, preparem o coração, façam da Quaresma um grande retiro que nos permita tirar de nós tudo aquilo que não é de Deus e que a gente carrega e que a gente leva e, sobretudo, nos dificulta de sermos de fato fecundos na vida. O Evangelho, ele nos traz o tripé, ou as 3 grandes atitudes de vida do cristão: a oração, o jejum e a caridade. Esse tripé, ele tem uma marca muito forte na nossa Quaresma, porque ele vem nos encontrar naquilo que é as nossas relações humanas. Nós, com Deus, temos que cuidar da nossa oração. Nós, com o outro, temos que cuidar da caridade. Nós, conosco, com o nosso jeito de ser, temos que cuidar do jejum, porque na verdade um e o outro vai nos orientando para uma vida profundamente unida a Deus. Quando falamos de oração, é muito oportuno que a gente tivesse a prática de todos os dias pela manhã ler o Evangelho, rezar e pedir: Senhor, eu estou aqui desejoso de me converter, a tua palavra é a grande fonte. Rezar para o outro ver não adianta muito, ou rezar somente para pedir a Deus as coisas não adianta muito. A oração, sobretudo no tempo da Quaresma, é a abertura que nós fazemos a ouvir o Senhor. Ouvir o Senhor quer dizer: Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade. É a humildade e a nobreza de saber que somos dependentes de Deus. E para curar, muitas vezes, o nosso sentimento de onipotência ou a nossa prepotência, nos reconhecer dependentes de Deus, nos coloca na estrada da oração. Reze, reze sem cessar. Aproveite a sua oração para pedir que Deus dê luzes para iluminar tudo aquilo que precisa ser iluminado na sua história. Deus nos concede a graça de começar mais uma Quaresma. Pode ser que seja a última da nossa vida, apesar da gente não gostar de ouvir isso. Por isso, a gente precisa vivê-la de modo profundo, de modo autêntico, de modo a permitir que a oração nos aproxime de Deus, nos leve a Deus e nos aproxime do chamado à conversão. Além da oração, que é uma prática muito profunda, e aí eu diria, faça lá o seu gesto concreto de ir no retiro quaresmal, de tirar uma manhã para a oração, de rezar e de rezar com intensidade. A segunda prática é exatamente o jejum. O jejum, na verdade, ele tem uma marca da minha relação comigo. E quando eu tenho autodomínio, eu não sou levado somente pelos desejos ou pelo prazer. Vejam que aí fica muito evidente que deixar de comer alguma coisa, que fazer o jejum de alguma coisa, é na verdade um progresso de dizer: quem manda em mim sou eu, e não a comida, e não a propaganda, e não o consumismo. Quando eu faço jejum, eu na verdade estou dando ordens a mim mesmo, que o controle da minha vida está nas minhas mãos, e não naquilo que está fora de mim. O jejum que a igreja pede é o jejum de comida mesmo. E veja, se você fizer uma prática quaresmal, eu não vou comer chocolate, eu não vou tomar refrigerante,
eu não vou fazer isso, se você não transformar o seu jejum em caridade, foi regime, foi dieta, não foi jejum. Todo jejum feito tem que ser transformado em caridade, senão não é jejum. A marca do jejum é nós somarmos ele e no fim doarmos aquilo que nós não comemos, seja para a caridade, seja na coleta da missa, seja para que a gente compre alimento, seja em cesta básica. Tudo que nós fizermos de jejum, temos que transformar em caridade, que é o terceiro ponto na nossa relação com o outro. Com o outro, na verdade, a gente cresce quando percebe que ele precisa de nós para ser gente e nós precisamos do outro para ser gente. É na relação com o outro que a gente se santifica. E aí, a gente precisa largar a caridade para o bem feito, para o donativo, para a mão estendida, para a paciência, que é obra de misericórdia, para tantas e tantas coisas que a igreja nos chama nesse tempo quaresmal. Deixai-vos reconciliar, rasguem o coração e não as vestes, e tenham a capacidade de se reconhecer pequeno, necessitado de Deus, aberto aos seus ensinamentos e atento à sua palavra. Que nós tenhamos uma quaresma fecunda, tão fecunda que nos faça chegar à Páscoa contemplando o crucificado e o ressuscitado como o único Senhor de nossa vida, capaz de nos levar sempre ao caminho do bem, da justiça e da verdade. Piedade, Senhor, pois pecamos, mas desejamos entrar na estrada da conversão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.